fecho de um programa que começou no dia 5 de janeiro de 2019 e hoje, dia 28 de dezembro, é o último sábado, última edição de Ponto de Encontro. Vou dar boa noite aos meus convidados. Sidiangana Mbimbi, boa noite. Boa noite. Primeiro, ao nosso caro jornalista que nos convidou. Em segundo lugar, também boa noite aos jornalistas e coletivo desta rádio MFM. E boa noite a todos os ouvintes desta grande rádio. Boa noite aos angolanos e boa noite até aqueles angolanos que estão no nosso continente e no resto do mundo. Obrigado. Vou dar boa noite a um jovem que é reverendo e ele diz chamar-se Adriano Quilende, da Igreja Metodista Unida. Boa noite. Boa noite, Miguel Neto. É um prazer enorme estar aqui no seu programa, com muita audiência. É muito bom estar aqui. Conhece este programa? Claro. É um programa, o Ponto de Encontro, que abordamos várias questões e nós temos estado a ouvir esse programa e, com muita audiência, como eu dizia. E uma boa noite especial para os nossos rádio ouvintes, que acredito que essa hora estão ouvindo e estão em sintonia deste grandioso programa. Afinal, estou diante de duas pessoas distintas. Um é político, não é? O Sidiangana Mbimbi é político, também é religioso. É mais político do que religioso. Exatamente. Mas por que os políticos não gostam de ser religiosos? Sou em Angola. Só em Angola? Sou em Angola. Já começou o bife. Só em Angola que os políticos não são religiosos? Não é bife, é uma realidade. É realidade. E isso muitas das vezes é a herança comunista que nós recebemos. Muitos dos políticos angolanos formaram-se pela igreja, mas devido ao sistema que nós adotamos, acabaram se afastando da igreja. E o nosso pai, com todo o respeito... Sidiangana Mbimbi. Não, ele aceita, não, se ele está a ouvir. Ele vai responder. Acredito que a sua origem não falta, a igreja passou pela sua formação. Bom, está a formular Sidiangana. É a primeira vez que... Sidiangana, um minuto só. Eu para convidar este mais velho, porque eu sou fã dele. Eu sou fã deste. Eu já sei que ele... essa é na linha do Makuta Nkondo. Não leva desaforo para casa. Mas é verdade, uma coisa que vou meter lá mais à frente é que, reverendo, você falou em comunismo. Houve algum comunismo cá em Angola? O sistema que o país adotou logo depois da independência é o sistema comunista. O que é esse sistema comunista? O sistema comunista é o sistema político que o governo, na altura, então adotou, baseando na existência daquilo que era a experiência da ex-União Soviética, como o mundo estava dividido em dois blocos, né? Os capitalistas, de um lado os Estados Unidos e o Ocidente, e do outro lado estavam os russos, mas na altura a União Soviética, a ideologia de qual as pessoas acreditavam no comunismo como tal e implementaram aquilo que era tal aqui em Angola. Então vou responder ao reverendo Adriano Quilende. Nunca houve comunismo em Angola. O que é que houve em Angola? Nada. Durante os 16 anos que nós tivemos? Nada. Eu é que estou a responder. O comunismo é simplesmente economia centralizada. Aquilo que você vê aí, cores vermelhas, armas na rua, é conversa. Bom, agora a resposta aqui do mais velho. Sidiangana Mbimbi. Bom, é assim. Temos que saber distinguir as coisas. Temos o religioso e temos o político. O religioso é mesmo político. Todo religioso é político. Mas o político não é necessariamente religioso. Por que eu digo isso? Se eu faltar água na minha área, onde eu habito, e estiver um vizinho religioso, o sofrimento é o mesmo. O reverendo disse muito bem que todo político passou na escola dos religiosos. Não é isso? Sim. Eu, pessoalmente, passei nas escolas de padres. Mas não sou padre. Faço a política. Portanto, o religioso
podemos o chamar até um grupo de pressão contra os governos. Aquelas declarações que vocês fazem na CEAST, nas vossas conferências, todas, são declarações de pressão. Mas eu não faço apenas pressão. Também quero ser poder. O que vocês não são. Vocês são apenas grupo de pressão. É onde está a diferença. Quando eu digo que sou mais político do que religioso, não significa que eu não gosto de Deus. Eu sou filho de Deus. Mas estou na área política. E quero ascender o poder. Mas você está na área religiosa, toca problemas políticos. Aliás, essa história de política veio da Grécia. Não é? A política é cidade e os seus problemas. Quem é que habita na cidade? É a pessoa, o político e o religioso. E quem é que enfrenta os problemas na cidade? É o político e o religioso que habita na cidade. E quem é que tem a capacidade de resolver esses problemas? O religioso resolve o problema, porque vocês criaram até escolas, criaram hospitais, criaram muitas instituições para formar um homem integral. O político também faz esse trabalho. Aliás, a base da política está na Bíblia. É o amor. Todo aquele que não praticar o amor na sua governação, esse não é político. Não está ao serviço do povo. Não está ao serviço da sociedade. Não está ao serviço do país. Mas há diferença. O religioso é um grupo de pressão. Não quer o poder, não quer ser presidente. Bom, um outro religioso quer ser presidente, quer ser governo. Mas o político é mesmo vocação dele. Mas velho, eu acredito que podemos ter políticos que são religiosos. Sim, existe. E o mais velho falou aqui de algo muito importante, que é o amor. Quando a pessoa aprende, através da religião, o amor, a entrega, a dedicação, o doar-se, teríamos melhores políticos se vivessem na base daquilo que é o amor. Infelizmente, nós temos muitos problemas porque temos políticos que não vivem isso. Então, a religião, e particularmente a religião que eu sou, cristão, defende que onde nós estivermos, nós somos luz do mundo e sal da terra. Mas durante um tempo na história desse país, apareceu alguém aqui que diz que Deus não existe. Quem é essa pessoa que apareceu a dizer que Deus não existe? Não, diga logo, quem é? Quem é que disse que Deus não existe? Apareceu pessoas aqui que disseram que Deus não existe. Se tu quiseres pertencer ao partido, não podes pertencer à igreja. Se tu tiveres que pertencer ao exército, nós estamos, por exemplo, um exército como nós não temos capelania. E você olha para os grandes exércitos do mundo, todos os exércitos têm capelania, onde olha o homem na sua forma homogênea, do corpo, alma e espírito. E esses anos todos que nós vivemos afastando-se de Deus, e as consequências hoje estamos a ter esses políticos que nós tivemos. Porque afastou-se Deus da essência da política. E o amor ao próximo faltou. A entrega, a dedicação. As pessoas estavam lá apenas para cumprir seus próprios interesses. Então, hoje, o que nós queremos passar como igreja é a essência. O Senhor pode ser político, mas o Senhor pode ser cristão. Vai exercer melhor a sua política. Já volto depois da resposta do reverendo Kilende. Estamos juntos neste espaço que vai encerrar esta edição de 2019 aqui na MFM sobre político na rádio. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Number one. Há políticos que barram a comunicação. Que eu acho que político também não são todos, Dr. Marcolino. Político é efetivamente um cidadão capaz de gerir os planos de um Estado em benefício da população.
O povo também pode decidir qualquer coisa. Mas agora que nós vemos no nosso estado, é só lá no Assembleia que acabam todas as coisas. E as coisas que se tratam lá no Assembleia, no bairro não chega. Se um político não consegue gerir para benefício da população, que político é que é? Para mim, é fictício. Não somos diferentes. As outras que são todas iguais. NFM. Sempre inovando. Sempre inovando. Por mais que se queira ter tanto dinheiro, há uma coisa terrível. Este dinheiro não compra saúde. Sempre irá comprar só medicamentos. Tal qual não comprar lares, é comprar casas. E a alvenaria betão não funciona, não pensa. Por hoje, penso que temos esta oportunidade de começar a escrever a verdadeira história. E aqui está o meu contributo. A título metafórico, quer eu, quer você, quase que não nos comparamos a um leitão nem um cabrito da Europa. Como? Os leitões e os cabritos, desde a nascença até a altura do abate, são acompanhados por um médico veterinário. Quem te acompanha aqui? MFM. The #1 radio station in Angola. E aqui estamos nós. Perceberam então o que é político? O político é o cidadão de um país que gera os planos do Estado em benefício da população. Absolutamente. Será que o Sidengane Mbimbe, quando um dia... Você é político. Eu não tenho mais idade para respeitar um político. Não. Eu quero ver o político fazer. Será que Sidengane Mbimbe, diante do reverendo Adriano Quilende e desta população, iria portar-se como tal a alguém do Estado que gera os planos em benefício da população? Durante esses 44 anos, não vi nenhum político, tal como estava a dizer o reverendo Quilende, a fazer comunismo. Comunismo tem a ver com a população, comunidade. Mas será que o Sidengane Mbimbe, deputado, conseguiria ser um político de verdade? Bom, Lincoln foi presidente dos Estados Unidos da América. Como é que ele chama? Lincoln. Ah, Lincoln. Ok. Este definiu a democracia. Vou falar de democracia porque estamos numa era da democracia. Este dizia que a democracia é o poder do povo. Pelo povo. E para o povo. São 3 momentos. Poder do povo. Quer dizer que o poder pertence ao povo. O povo deve escolher, mas com transparência e justiça, os que vão o representar. O que vão gerir os seus assuntos. O que vão o servir. Este povo deve escolher livremente e com toda a transparência, na liberdade. Depois ele diz mais, para o povo. Significa, você eleito deve servir o país, deve servir a população, deve servir a sociedade, deve servir o povo e não servir-se. Você, se for eleito, deve servir e não servir-se. E acontece isso aqui em Angola, servir-se? Durante os 44 anos da governação do MPLA, o meu reverendo teve vergonha ou medo de dizer quem que meteu o comunismo, que ele disse comunismo, quem é que não queria o Jesus Cristo, que não queria o Deus, é o MPLA. Não, eu vou banir essa conversa aqui. Não, portanto, doutor Sidengane, vou banir, porque eu próprio tenho medo do MPLA, mas eu tenho medo. E falar dessa sigla aqui é complicado. Não. Mas um minuto. É a sigla que eu vi em 74 escrito nas paredes. Vem aí o MPLA. Era só uma sigla que estava na parede em tinta de óleo. Até ainda existe aí. Mas eu tenho medo de falar disso. Eu quero mudar. Quero falar de cristianismo. Não. Quem não sabe o que procura, sim.
não pode encontrar nada. Sim, senhor. Você, se está a procurar essa esferográfica, vai encontrar a esferográfica. E se nós queremos transformar a realidade de Angola, temos que a conhecer bem. Porque a realidade nem é aquilo que está na nossa cabeça, nem é aquela interpretação que nós fizemos. A realidade é aquilo que nós sentimos, aquilo que tocamos, aquilo que influencia a nossa consciência, a nossa vida. É essa a realidade. Agora, porque a realidade não depende da vontade da pessoa, não. É a realidade que influencia o homem, é que determina o próprio homem. Agora, se nós não tivermos a coragem de apontar os erros, estamos numa era de corrigir o que está mal. Se nós não tivermos a coragem de identificar os males, sim, como é que vamos os corrigir? é verdade. Eu, no meu ponto de vista, com a idade que eu tenho, com as etapas que eu já passei jovem. Esse jovem assim? neste país, Idade de que se você é tão jovem? Angola, de 75 ao nosso dia, teve muitos males. Mas o pior mal que destruiu todos e empenou o país é a exclusão. Esse é o pior mal. Tem muitos males, mas o pior mal que destruiu todos e empenou Angola é a exclusão. Doutor Sidiangani Mbimbi, eu ia perguntar o reverendo se tem alguma coisa a acrescentar no que o deputado está aqui a explicar neste momento. Eu concordo com o deputado. Porque eu vou já mudar de conversa. Quando diz que nós precisamos identificar aquilo que está errado. E eu, na minha explanação, falei disso. Sim. Falei que nós nos afastamos como nação daquilo que são os princípios de Deus. E os resultados estamos a colher hoje. Esses homens que hoje nós estamos a chamar, estamos a levá-los a tribunal, faltou esse amor, faltou essa entrega, faltou a olhar naquilo que falou do povo para o povo. Mas espera aí, mas faltou há 44 anos, você só está a falar isso hoje por quê? Nós sempre falamos. Sempre. A igreja, nesse país, uma das instituições que mais falou, que sempre apontou, é a igreja. Qual igreja? A igreja angolana. A igreja angolana. Deixa eu só perguntar aqui, Sidiangani Mbimbi, isso é pura verdade? Você que é cristão também? Bom, eu direi que quando se fala da igreja no plural. Quando digo igreja no plural, a igreja católica está aí, a igreja protestante está aí, todas as igrejas que Angola tem estão aí dentro. Uhum. Houve propaganda, houve movimento ecumênico contra a guerra. O COIEPA. Havia muitos movimentos, portanto, eu concordo, estou de acordo, porque eu, como já disse, que eu sou mais velho, tenho 71 anos de idade. Não. Portanto, já vi muito, 71 já ouvi anos. muito, também já fiz muito. Já, claro. Portanto, Portanto, quem segura sou eu. Para perguntar o seguinte: o que é que significa Sidiangani Mbimbi? grande pergunta. Obrigado. Sabe, não é Sidiangani Mbimbi. Sidiangani, pai do outro. O Mbimbi significa não. Mas um não maiúsculo e sublinhado 3 vezes. Exclamação. Pai do outro, não. Mbimbi. É como, por exemplo, na União Soviética, no tempo de Leonid Brezhnev. Ele tinha um ministro de negócios estrangeiros que chamava-se Gromyko. Andrei Gromyko. Este, quando ia às Nações Unidas, se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não está de acordo num determinado ponto, ele não fazia discurso, mas subia na tribuna. Chega na tribuna, bastava dizer niente. Era suficiente. Mbimbi. Niente. Mbimbi é igual. Quer dizer, ele já não recua. Claro. Você se perder um chefe de família e quer escolher um novo,
Mesmo que haja burros dentro da vossa família, escolhe dentro desses burros, há sempre alguém que é mais lúcido. Porque se for escolher o novo chefe na família do Miguel Neto, ele vai vir. No princípio vai andar bem. Mas quando na família começar a nascer crianças com uma lucidez, ela elimina. Porque vai lhe tirar o poder, vai lhe tirar as horas, vai lhe tirar a autoridade, vai lhe tirar todos os benefícios. E a massa também. Tudo! Tudo, ele vai tirar tudo. Então ele vai eliminar isto. Por isso, se Diangani, Kabundo Angavuvuko, não se confia no pai do outro. Deve confiar no seu próprio pai. Esse é o significado do meu nome. Está tudo dito. Reverendo, está a ouvir? Estou a ouvir. É uma lição. 71 anos de idade. Mas eu ouvi assim muito por alto que os seus pais viveram até mais de 90 anos. Bom, Rapidamente. Quer a família da minha mãe, Sim. quer a família do meu pai, são duas famílias que Deus abençoou. Vivem muito. O pai do meu pai viveu mais de 120 anos. Mais de 120 anos. Sim, pai do meu pai. Aqui em Luanda? Não. No Bembe. O meu pai viveu 114 anos. A mãe da minha mãe viveu 115 anos. E a minha mãe, viveu 90 anos. E eu tenho a certeza absoluta, também vou arranhar lá. Porque eu sou o primeiro filho do velho Quatu Kanzami Gavingo Massumu e a mamã Vinda Moio. Eu estou a pensar como é que eles têm 150 anos. Como eles comiam o quê? Os mais velhos comiam o quê na época? Para viver todo esse tempo? Qual é o segredo? Sim, sim. Primeiro, você tem que disciplinar-se. Disciplina. Não pode ser bêbado. Não pode ser fumador de liamba. Não pode perder muitas noites sem dormir. Comer aquelas comidas naturais. Mas disseram que a mandioca faz mal? Quando eu nasci, Miguel, sim. Aos 3 meses, a minha papa, o meu cerelac, era fujo de bombom. Misturado com um bocado de sal, com o dedo da mamã, está metendo na boca. Não, hoje tem 71 anos, a mandioca não me fez mal. Aquele que diz que a mandioca faz mal, nunca passou lá. São esses que eu chamo galinhas de vicuca, que crescem rápido e depois também vão se destruir rápido. É verdade. Eu estou com vergonha. Dizia o mais velho que o senhor. Dizia o mais velho, tudo que cresce rápido se destrói rápido. E tudo que leva tempo para crescer é forte e durável. Se você observar a natureza, pega a palmeira e pega a bananeira, 3, 4, 5 meses você tem banana. Mas uma faca, uma katana bem afiada, um golpe é suficiente, a bananeira vai ao chão. Claro. Mas a palmeira para te dar dendê, leva-te 4, 5 anos. Mas se te mandar derrubar a palmeira, você se não sair calo na mão, a palmeira não vai ao chão. Mas aqui conseguiram tirar todas as árvores que estavam ali na zona da Vila Alice. Antigamente, no tempo colonial, quando eu passasse da Vila Alice para ir para a escola, árvores ali frondosas, muita sombra. Sim, mas vieram aqui e cortaram todas as árvores. Está bem, mas o Miguel estava a ver apenas as árvores. Claro. Chegou de observar as mãos dessas que derrubaram essas árvores. Essas árvores são as mãos de agora? É agora que... Porque naquele tempo não havia aquelas máquinas... Serras? Não havia. Elétricas. Era mesmo as mãos. Não, porque dizem que o angolano na época, naqueles séculos, era mais forte do que esse angolano de hoje. Porque, segundo tomei conhecimento, os estrangeiros viram aqui, levaram-nos como escravos para outras zonas e tiraram daqui os melhores. Parece que os mandingos estavam aqui. Homens altos, grandes, ferreiros. Aliás, estive a ler aqui essa história que você estava ouvindo. Mas é isso que eu acabei de dizer aqui. Sim. Tudo que cresce rápido se destrói. Claro. Os nossos velhos cresciam evolutivamente. Porque eles comiam aquelas comidas para ser... Quer dizer, eles não queimavam etapas para adquirir a maturidade.
Mas vocês agora queimam etapas para adquirir a maturidade. São galinhas de vicuca. Crescem rápido, quando é posto na panela, 1 minuto é muito, a galinha já se desfez. É como os ovos, né? É como os ovos. É como os ovos. Essas galinhas de vicuca. Não vale a pena. A galinha que aquele doutor Viva chama galinha gentinha. Gentinha que é boa, não é? Aquele que é boa, da galinha saúde. rija. Que é do mato. Do mato. Das nossas aldeias. Aquela galinha da saúde. São 19h12, nós vamos até às 20 falar com essas duas figuras que aqui se encontram. O reverendo Adriano Quilende, que vem da Igreja Metodista Unida, e o deputado, ainda é deputado. Bom, Ou já não é? Aqui Era? estou na qualidade de cidadão. Não. Sou deputado. É deputado, não é? Só. Mas aqui está na É conversa. difícil dissociar Sediangani, deputado, e Sediangani, cidadão simples. Isso é verdade. Mas neste momento aqui, estou na qualidade de cidadão. Porque é melhor também ser cidadão mesmo. É melhor. Cidadão é melhor. Durante muito tempo governou-se com partidos, não é? Sim. Estavam pessoas divididas pelos partidos. Agora Depois tem esses postos- cidadania. Esses postos da minha língua chamam aquilo um pouquinho sengua. O que é isso? Um pouquinho sengua na língua dos portugueses significa o quê? Lá nas nossas aldeias, Sim. há uns pássaros, chega um período, a cabeça muda de cor. Passando um mês, volta novamente no estado inicial. Tipo camaleão. Aquele pássaro nós chamamos de quinzengua. É como deputado. Amanhã você já não é deputado, você é só cidadão simples. Pois claro. Portanto, um boa quinzengua. Chapéu de quinzengua. Cabeça, durante um mês, é amarelo, é vermelho. E amanhã, 2 meses depois, 3 meses, muda, volta novamente. Seque. Bom, é como ser deputado. 5 anos depois, se não for reconduzido, você deixa de ser deputado, passa a ser só cidadão. Então, ser deputado é bom. Já volto com a conversa, porque afinal o que estou a fazer é reunir para o último programa Ponto de Encontro MFM 91.7. MFM. O arroz foi produzido a partir do arroz selvagem. O arroz selvagem é preto, é longo e estreito. Aquele arroz é rico em ferro florino. A partir daquele arroz, mudaram geneticamente, que é o tal chamado GMO, que é organismo geneticamente modificado, fizeram um arroz integral. Pegaram um arroz integral, refinaram e tornou-se branco. É melhor o integral do que o branco. integral ainda tem algumas Algumas propriedades. E quando refinaram, tiraram todos os minerais. E deixaram zero. Zero. Por isso é que tornou-se branco. Não. Ainda os europeus dizem que façam de tudo para ter que se afastar dos alimentos brancos. O açúcar. Todo e Açúcar. qualquer açúcar é veneno para o seu corpo. O açúcar rouba o oxigênio do nosso corpo, primeiro. O açúcar transforma-se em gordura porque o corpo não tem habilidade de absorver. MFM. Feita para você. O arroz branco não tem na sua genética nada que pode suportar o corpo humano. Eu estou a dizer nada, zero. A cenoura foi produzida na Holanda, foi usada 2 plantas, Queen Anne's Lace e o wild yam. Wild yam é aquilo que nós chamamos de yam selvagem. Quando juntaram, fazem um corte no caule de uma planta e na outra e juntam. E tem que usar amido para resultar. O produto não existia na natureza. A cenoura não existia? Não existia. E passou a existir a partir da união dessas 2 plantas. Atenção que a coisa mais ácida no planeta Terra é a cana-de-açúcar. É viciante. Porque aquilo que é artificial não é fruto da vida natural. Não foi a natureza que fez, foi o homem que fez. 19h16, faltam cerca de 44 minutos para finalizarmos este programa e finalizarmos este espaço em 2019. Faltam quase 4 dias, cerca de 3 dias, para entrarmos para 2020. Mas
nós estamos no meio da quadra festiva. E eu chamei-vos aqui não para falar de política, porque eu nunca vi política neste país. Nunca vi político neste país e nunca vi comunismo nem socialismo neste país. Nunca vi. Eu quero falar de que eu vejo a cultura do Natal. Natal. Cultura. Porque desde os nossos antepassados que há a cultura de festas de Natal. Eu não vou começar pelo Sidiangani Mbimbi, que é mais extenso a explicar, porque ele é mais velho, tem experiência, tem sabedoria. Vou começar pelo reverendo que está ligado ao cristianismo. O que é isso de Natal? É nosso? É do outro? Como é que veio cá parar? Festejamos por quê? Temos que ter bacalhau por quê? Quando você fala de bacalhau tem que ter dinheiro. Quando não tem dinheiro fica triste. Como é que fica isso? Vamos embora. Miguel, o Natal, a palavra Natal como tal, é nascimento. É nascimento. Pois. Está associado ao nascimento de Jesus Cristo, que nós os cristãos queremos como Salvador da humanidade. Nasceu aonde? Jesus Cristo nasceu em Belém da Belém onde é que fica? Belém fica em Israel. Israel onde é que fica? Israel fica entre a Europa e a Ásia. Não fica na Europa? Hã? Fica na Europa? Não. Entre a Europa e a Ásia, o chamado Médio Oriente. Está no Médio Oriente. Uhum. Como é que Jesus, eu, estou-lhe a perguntar. Sim. Não me coloca mal. Não estava aqui para isso. Médio Oriente. O Cristo, Jesus Cristo, é um homem alto, grande, cabelos loiros, olhos verdes. Não, essa é a imagem que passaram para ti. Mas eu não sei, vocês nunca falaram disso. É a imagem que passaram. Vocês nunca falaram disso, Eu estou a lhe falar agora. É a primeira vez que está a falar comigo, eu estou a lhe falar como é a imagem que passaram para ti. Então qual é a imagem de Jesus, afinal? Antes de olharmos para a imagem de Jesus, vamos olhar para quem é esse Jesus. Sim. O que ele significa. Por que nós, que estamos aqui tão distante do Médio Oriente, o celebramos? Já agora só mais uma pergunta. Sim. Não será que este menino Jesus, assim com aquele porte físico, olhos verdes, cabelo longo... Esse é que passaram para ti, volto a repetir. Não é Sérgio Borja? Só falei. É o Jesus que passaram para ti, mas para nós os cristãos, Jesus é o Salvador da humanidade. Claro. Jesus veio ao mundo para morrer por nós. E como cristãos, apesar que nós os cristãos reconhecemos que Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro. Não. Oh, esta é nova. Não sabias? Não. Então tem que saber. Já está que nem um naturopata. Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. Nasceu quando? Não, os dados bíblicos não apontam uma data exata do nascimento de Jesus Cristo. Então houve um convênio, aquilo que nós chamamos o Conselho de Nicéia, que decidiu, através do convênio, que devíamos celebrar o nascimento de Jesus Cristo, que é o nascimento do Salvador da humanidade. Então, e chegaram a um consenso que seria o 25 de dezembro como sendo a data do... Sim. Foi um consenso. Foi um consenso. Então, mas esse consenso, se é consenso, foi consenso com quem? Entre quem? A igreja como tal acredita... Mas não dizem que a igreja são as pessoas. As pessoas estão na igreja. A igreja acredita na tradição, na herança e na Bíblia. A tradição, os pais da igreja, aquelas pessoas que são as pessoas, como o Miguel Neto diz, tiveram essa reunião e acharam por bem decidir nesse conselho, tomar uma decisão que devíamos celebrar o Natal no dia 25 de dezembro. Porque era nessa altura que havia uma festa dentro desse período. Então, trouxe Jesus Cristo como o sol, a luz do mundo, para trazer um novo entendimento. E aí nós celebramos Jesus Cristo no dia 25 de dezembro. Reverendo, quando é que nasceu Jesus, então? O dia... A verdadeira data. Não tem data. Não nasceu. Jesus não tem data. Não tem data. A Bíblia, o único relato que nós temos é a Bíblia. E a Bíblia não nos fala de exatamente nasceu no dia 20, no dia 20. Não. É preciso encontrar-se um tempo. Mas nós temos referência na Bíblia de que Jesus nasceu. Sim. Nós temos referência na Nasceu Bíblia. aqui perto de Israel. Sim. E aquele porte. Aquela imagem que nós conhecemos. Não tem nada a ver. Miguel Neto, escuta a história do cristianismo. Sim. O cristianismo nasce em Israel, no Médio Oriente, devido à perseguição do Império Romano, muda-se para a Europa. E os europeus adotaram o cristianismo como tal e passaram essa imagem que eu estou a falar, que o Miguel Neto, que é uma imagem que não é a imagem de Jesus Cristo. E o Natal?
Não, estamos a falar da imagem. Primeiro estamos a... Essa parte da já imagem. Ok. O Natal tem a ver com a celebração do nascimento desse Messias, desse Jesus Cristo, que celebramos como Salvador da humanidade. E justifica o Natal com aqueles pinheiros brancos. Agora, eu não sei. Agora o Miguel está a trazer a questão. A grande questão, o problema que se levanta é que durante muito tempo associou-se o lado comercial do Natal, devido às grandes indústrias, principalmente na Europa, que foram passando a sua ideologia para nós. E as pessoas foram aceitando o Natal com pinheiro, o Natal com árvores de Natal, o Natal da forma com que está. Mas e com bacalhau? E com bacalhau? Na essência... E bacalhau, o que é que tem a ver connosco? Não, bacalhau não tem nada a ver. Eu como pastor, eu preguei no dia 25 e eu falei às pessoas, para nós, a celebração do nascimento de Jesus Cristo não tem a ver com comida ou com bebida. Porque a Bíblia nos fala que a celebração não é comida nem é bebida, mas é aceitarmos o reino dos céus, é vivermos uma vida diferente, é reconhecermos que esse Messias nasceu para a nossa salvação e devemos segui-lo como nosso Senhor e Salvador. Essa é a essência do Natal. O lado consumista é o lado humano. Cidadão Sediangani Mbimbi, para chamar seu nome também tem que... Não. Além do que vai dizer, quero acrescentar. Passamos o tempo todo a saber que 25 de dezembro era a data de nascimento de Jesus. Aliás, Natal é nascimento, como diz o reverendo. Você é mais velho do que nós. Não sei se tem alguma informação. E depois vai explicar um pouco sobre o cristianismo em África. Se faz favor. Eu também tenho agora dúvida. É por isso que eu queria perguntar aqui ao... Aproveite. O reverendo Adriano Quilende. Cada um tem a sua... Doutor, um minuto. Reverendo Adriano Quilende. Aqui as pessoas têm que se conhecer. Reverendo Adriano Quilende. O meu pai me dizia assim. Vou moene embutaya kalantimambi. Unavunango mwana kete. Vanandambu que venambuta yantima mboteko bautuka e bakudile kitoko kimosi. O que isso significa na língua dos portugueses? Um velho malandro só tem possibilidade de enganar um jovem se ao lado dele não tem um velho honesto que cresceu junto com ele. É nesta base que eu queria fazer a pergunta ao meu reverendo. Quando Jesus nasceu, não havia velhos honestos que assistiram o nascimento de Jesus para eles conhecerem a data? Isso é a primeira pergunta. Aquela conversa que eu acabei de ouvir aqui entre o reverendo e o Miguel Neto já me dá muita dúvida. Muita dúvida. Se os especialistas em religião, em teologia, desconhecem quando é que nasceu Jesus e dizem que essa data não é, e a Bíblia na Bíblia não consta nada. Quer dizer, a própria Bíblia também fica duvidosa. Não. Quem que escreveu a Bíblia? É uma outra pergunta. Tá bom. Vamos para a primeira pergunta. Mais velho. Nasceu, viveu muito tempo no Bembe. Não é? Nasceu no Bembe, não é? Na tua aldeia. Sim. As pessoas no Bembe tinham o hábito de escrever quando as pessoas nasciam? Escrever como não? Não. As pessoas na tradição, nós somos a tradição oral. Eu tenho meu tio, que se chama Guerra, porque nasceu em 61. Sim. Porque na altura que ele nasceu em 61. Havia guerra. Havia guerra. Exato. E isso não é hábito nosso apenas, mesmo nas tradições mais antigas. Não houve um relato, nós estamos a falar do dia exato, não estamos a falar do ano, estamos a falar do dia exato. O dia exato que Jesus nasceu, se é janeiro, se é fevereiro, se é março, nós não temos escrito, mas nós temos relato de como Jesus nasceu, onde Jesus nasceu, quando Jesus nasceu, porque a Bíblia fala, tendo Jesus nascido... Tem o ano, tem o mês, falta só o dia.
Não tem nem mês. Mas isso está a parecer a história de um gangula. A essência das coisas é que a Bíblia não está preocupada. Eu quero um esclarecimento. Eu estou a tentar esclarecer. A Bíblia não está preocupada em dar-lhe uma data. Eu quero saber, eu quero um esclarecimento. Primeiro, o Jesus Cristo, sim, o pai dele é Deus. Sim. A mãe é Maria. Sim. Segundo a Bíblia também, sim, ou o Evangelho, como você conta uma história, sim, sim, a Maria tinha marido, que é o José. Não tinha marido. Mas depois, o Deus o engravidou. Não tinha marido. Porque essa é a história que nos contam aí. Eu fico um bocado duvidoso. Explica-me bem. Não podemos pegar uma questão, não responder. Agora vem mais, porque a data não é. Não se conhece o dia, não se conhece o mês. Saltamos para outra questão. Deixa eu explicar. Deus, antes de Jesus nascer, conhece que tem o Antigo Testamento. Ou esse é um dogma só? Não é dogma. O Antigo Testamento fala que a profecia devia nascer de uma forma diferente. Maria era noiva de José. Maria nunca casou com José. Noiva. Antes, a Bíblia começa assim: sendo Maria noiva de José, apareceu-lhe o anjo que trouxe essa mensagem que ela devia ser mãe de Jesus Cristo. Porque o anjo ele roubou a noiva do outro. Não, ninguém roubou a noiva do outro. É o plano de Deus para se cumprir uma profecia. Quando existe... às vezes nós abordarmos questões espirituais, é preciso compreender. A Bíblia não é um livro, apenas olhamos na literatura como tal. Tem que saber interpretar. Tem que saber interpretar. Aí está. A questão não é porque Maria... Não. Há uma missão. Deus tinha uma missão de trazer o seu filho à Terra. E ele precisava encontrar uma pessoa que estava condigna para aceitar essa missão. E Maria aceitou. Maria podia negar, mas ele aceitou essa responsabilidade. Essa é a primeira questão. Voltando para a data, o que nós precisamos compreender? Por exemplo, para os ortodoxos. Os ortodoxos não celebram o Natal no dia 25. Quem vai para a Rússia, quem vai para a Etiópia, para outros países... Mas são cristãos. São cristãos, não celebram o dia 25. Porque nós não temos evidências tal que Jesus Cristo nasceu no dia... Porque não se escreveu naquela altura o dia que Jesus nasceu. Quando as pessoas se aperceberam da grandeza de Jesus Cristo, ele já nem estava aí. Os evangelhos foram escritos 54 anos depois de Jesus morrer. Hoje temos a graça de escrever a história, enquanto o mais velho está aqui. Por isso que disse, quando se conta a história, o mais velho mentiroso tem que estar ao lado do outro mais velho que não está lá. Mas não se escreveu a grandeza de Jesus Cristo. Deu-se depois dele morrer. As pessoas falam, é que esse homem é diferente de outros homens. Então precisamos escrever aquilo que ele viveu, o que ele fez. E esses homens foram escrevendo e eles não tiveram lá. Quem não teve lá para contar a história? E eles analisaram, eles escreveram os acontecimentos que foram a analisar. E hoje nós, olhando pelo contexto, pela própria geografia, fazendo estudos, disse que provavelmente Jesus Cristo até podia nascer ou em janeiro ou em fevereiro, porque era a altura, porque em dezembro, Israel é uma altura fria. E na altura fria, os pastores não ficam guardando as ovelhas no campo. Provavelmente em janeiro ou fevereiro, que os pastores estavam olhando para as evidências internas do próprio texto. E para que essa mentira, doutor? Não é mentira. É mentira sim! Não é mentira! Não é mentira! Miguel, estamos aqui a festejar num dia que não aconteceu. Que acordo é esse que fizeram ou não avisaram ao povo? E depois são Ocidente. São Ocidente. Mas eu vou africano. Aquele convênio onde se encontrou que o dia 25 o reverendo disse que são os europeus. Escuta, eu disse os pais da igreja. A igreja muda, a igreja começa em Israel e muda-se para a Europa, no Império Romano, sabe dessa história. Mas o convênio que houve, o concílio que houve bispos que saíram de África. Nós estamos a falar, a igreja teve grande expressão no norte de África. No Egito, nesses países todos foram, a igreja tiveram lá representação africanos. Nós não podemos... E a grande essência de Jesus Cristo não é categorizar Jesus Cristo como europeu ou não sei o quê. Jesus Cristo é para todas as nações. O meu Jesus Cristo que eu creio é esse Jesus Cristo que veio para libertar o mundo.
É esse Jesus Cristo. Então, mas veja só, por que puseram um Jesus Cristo com aquela imagem? Hein? Uma imagem de cabelo comprido, loiro, olhos verdes, e vocês aceitam isso? Não, eu não aceito. Você aceita Eu não aceito isso. Reverendo, eu não aceito isso. Estão a mentir as pessoas. Não, ninguém estamos está a a mentir. Não, Não pode nos chamar de mentiroso. Reverendo, Não pode vocês chamar de nunca... mentiroso. Reverendo, o que você está a dizer aqui, não creio que já tenha falado em Não, homilia. não. Na sua homilia não diz que Jesus não é aquele. Eu sou pregador, eu falo disso. Diz que não é aquele. Conhecereis a verdade te libertará. Mas nós estamos a ver... Se te engane-me. Então, mas Eu, nós mais passamos... velho, Sim. posso compreender. Pois. Mas as crianças que estão nos seguir, com essas contradições todas, Não, mas eles vão precisar muito A esclarecimento. questão da Bíblia, meu irmão, a questão de fé. A questão da Bíblia é fé. A questão da Bíblia não é lógica. Nós cremos nesse Jesus Cristo, é por fé, não é questão de lógica. Então, mas agora, por que não se muda então a data? E depois estão-nos a obrigar a comprar... Pessoas já estão a viajar daqui para Portugal para ir comprar bacalhau. Bacalhau por causa da festa. Miguel, Não se pode comer funge nesse dia. Tem que comer batatas. quem que disse que não se pode comer fungo nesse Não, dia? as pessoas estão... Miguel, eu trouxe para ti Sim. o lado, os oportunistas pegaram-se dessa data Sim, falou. e foram aproveitando, trazendo o pendor comercial. E por falar em oportunista, eu ia falar com o mais velho está mais balizados que nós. Mais velho, se ligando em mim. Quando os cristãos chegaram ali na foz do rio Zaire, do Nzadi, lá no norte, trouxeram o quê? Olha, Os colonos. eu tenho um livro escrito por o padre, o bispo emérito aqui do Luís, o Dom Francisco. Mata Moristão. Ele disse no livro dele o seguinte: quem trouxe o colonialismo nas costas é a igreja. E ele não para aí, foi mais longe. O colonialismo foi, mas a igreja ficou. O que isso significa? Quem trouxe a senhor libertação desse país é a igreja. Libertação é colonização. Libertação. Não. Olha, O reverendo está a entender mal isso. Estuda a história da libertação. A Igreja Metodista, a IECA e a Batista que trouxeram a independência para esse país. Independência? Sim. Esta Quem vez que, é quem, que outra for- coisa. quem que formou os homens que lutaram para a independência? Bom, até aí. Não, quando se fala, a igreja até aí- não olha numa igreja Eu- que trouxe o colonialismo, olhe também para a igreja que trouxe a libertação. Até aí eu posso concordar contigo. Que a igreja protestante, sobretudo, Eu sou protestante. que se dividiu em três partes. Sim. Os batistas no norte, Sim. os metodistas aqui No centro. no centro e os congregacistas lá na área do Ndondi, lá no... Sim, no não sei dono, quê. isso sou. Esses é que formaram os líderes que lutaram Pela libertação. para a da libertação do país. cidade. Sim. Não só. Também formaram os líderes que formaram os movimentos religiosos para libertar a África. Sim. É o caso do Simão Kimbangu, Sim, sim. é o caso do Simão Toko, é o caso de outros Mpadis e não sei mais quem. Portanto, até aí concordo consigo. Mas o meu problema é aquela contradição que está aqui na cabeça do meu reverendo. Essa contradição fica complicado para as crianças. Mas contradição de quê? Eu tô a dizer. Não, um minuto. A minha resposta também, o mais velho aqui não foi lá. Os colonos, em 1482, vieram aqui, entraram pela foz do rio Zaire, Nzadi. E trouxeram os colonos, trouxeram missionários. Fizeram o quê? Conta aqui o reverendo. Ele não sabe. É aquilo que eu disse. Ele não deve saber. Resumidamente, quando o padre escreveu que quem trouxe o colonialismo é a igreja que veio com aquela cruz dele, com a Bíblia, a convencer as populações autóctonas. No Reino do Congo, sobretudo. E também vocês aceitaram? Também como é que vocês aceitaram eles entrarem ainda por cima mudaram o nome do rei? Mas como o africano é muito... É sensível. Quer dizer... Não gosta de tudo. Não, se te engane, Bibi. Se te O engane. que não agrede pessoas é o africano. Se te engane. O único que não quer. Que não faz agressões aos outros. É o africano. O africano. Não chama outros de... Nunca! Não discrimina. Um africano não tem saiu do seu preconceito. continente e foi atacar a Europa. Nunca aconteceu. Foi atacar a América, a Ásia.
Mas todos da Ásia, da América, vêm nos atacar aqui. Vêm nos roubar. Vêm nos pôr coisas na cabeça. E vocês que aceitam? nós deveríamos nos libertar. E vocês aceitam o referendo? Eu, como cidadão angolano, preciso de 4 independências, ou mesmo 5. Enquanto no continente africano isso não acontecer, o africano não vai se libertar. Primeiro a independência política. Até neste momento que estou a falar, nos meus cálculos que eu faço, talvez podemos ter uns 30% ou 40% da independência, politicamente. Economicamente não chega a 10%. Culturalmente é quase a mesma coisa. Espiritualmente ainda mais. Porque quando eu leio os discursos do rei da Bélgica, quando ele enviou os missionários, onde ele dizia: vocês os padres vão à África, mas não ensinam o africano aquilo que ele já sabe. Ensinam o africano a acreditar, a aceitar. Não ensinam o africano a refletir, a pensar, a raciocinar. Ensinam o africano a aceitar a miséria aqui na terra para merecer o rei do céu. Mas o Papa vive num luxo superior ao luxo da rainha da Inglaterra. Deixa desabafar, não é mais verdade desabafar, não está interrompendo. Vive num luxo Reverendo superior ao Adriano. presidente da América. Deixa Então desabafar. o Papa não precisa do rei do céu para me impor na cabeça que eu tenho que aceitar a miséria aqui na terra para merecer o rei do céu. Mais velho. Então, não, eu estou a fazer essas perguntas ao senhor reverendo como especialista da teologia, de outras coisas da igreja, para você me esclarecer. É por isso que nós... Mas dentro da igreja, conforme você disse, há pessoas de boa fé, são homens. É por isto, a Igreja Católica, o próprio padre Manta reconhece isto, que a Igreja Católica foi a igreja do Estado, colonialista. A Igreja Protestante foi a igreja que veio ensinar como que a pessoa deve viver. Liberdade. Razão pela qual, durante os 14 anos de guerra contra o colonialismo, o português destruiu toda a igreja protestante. Massacrou. Quer batista, quer metodista, quer aquela aí congressa. Congressista. Congregacionista. Congressional. Foram todos destruídos, as missões todas desapareceram. Eu louvo aquela gente. Louvo aquela gente. Por isso que eu estou a dizer, o africano tem que abrir o olho. Não podemos aceitar tudo que vem do Ocidente. Mas quem que aceita tudo que vem do Ocidente? Enquanto fica a pergunta, nós vamos dizer que são 19 horas e 39 minutos. Estamos nesse espaço com duas grandes figuras. Nesse caso, Sidyengan Bimbi, mais velho, deputado. É um homem de liberdades. Um homem quer ser... Um minuto! Um homem quer ser poder. Político. Não sei se é. Está aqui o reverendo Adriano Quilende. Eles estão comigo e vão estar na MFM comigo até às 20 na rádio. Ponto de encontro. Angola, nosso país, não existe há mais de 250 anos. Angola é recente. Quando se fala 500 anos de colonização, é mentira. Luanda, Angola. Não existe, não é um facto, uma ideologia. Quando o Dingo-Cão vem aqui, não era Angola. Timbavita, onde estamos, não vivia como angolana. Os portugueses entraram mesmo aqui. Aqui, por aqui. Foi mesmo vocês deixaram entrar o português aqui. Não é para vir nos impor a língua portuguesa. Ponto de encontro. Você não sabia o que estava a vir. Não. Vieram para vir colaborar conosco. Não é vir até colonizar, não. Não era isto. Não somos diferentes. As outras que são todas iguais. MFM. Sempre inovando.
O colonialismo começa na pós-independência. Isso que nós vivemos hoje é que é o colonialismo. O colonialismo começa depois. Nós agora é que estamos a ser colonizados. Não é agora possível. começou, é verdade. Não, assim não. Mas como é que vocês justificam isso? Vamos assim? entender. Então, se somos nós que estamos Primariamente, sobre nossa própria soberania. Os agentes do Estado. Não, isso também é falso. Os agentes do Estado. Nós temos que entender primeiro os agentes do Estado. Quem são os agentes do Estado? São os assimilados. O assimilado é o agente ativo do colonialismo. Então, nós estamos agora a viver o colonialismo. Por quê? Porque a cadeia de valores gerada durante a colonização é que está atuante nas instituições que regem a vida em sociedade. Então, o colonialismo só começa agora. Sim. Você, quando expulsa o colono, você não expulsa o colonialismo. São coisas diferentes. O colonialismo já representa uma extensão que são as instituições e a cultura que está enraizada no seio da sociedade. Esse é o colonialismo. O colono é o agente principal dessa estrutura. Ele sai fora da jogada e entram os assimilados. O assimilado não é nada mais, nada menos do que o novo colono. Agora 42 minutos, eu acho que deu para refrescar um pouco, não é? Mais velho se de engano Mbimbi. E deu também para refrescar aqui o reverendo Adriano Quilenda, não foi? Sim. O nosso programa é cultural, é simplesmente cultural. E depois há uma linha tênue entre o cultural e a política. Muita gente que não percebe, porque não navega, não estuda, não dialoga e não faz reflexão com investigação, pensa que tudo é política. Mas é de facto cultura. Outra fase da nossa cultura, mais velho se engane, é que os portugueses, com as igrejas missionárias que aqui vieram, roubaram a nossa espiritualidade. Roubaram ou não? Roubaram. Sim, senhor. Roubaram. Eu digo o seguinte, vocês convidam aqui políticos, religiosos, comerciantes, todas as categorias. Sim, senhor. É o programa mais... É o programa mais eclético da MFM. O comerciante, em toda parte onde está sentado, só fala das suas mercadorias que vende. Oh. O político também, quando está sentado, só fala da política. O religioso só fala da sua Bíblia. E a Bíblia tem imperfeições. Portanto, quando estamos aqui, o programa é efetivamente da cultura. Mas quando é misturado com os políticos, o político não vai falar apenas da cultura, vai falar da sua mercadoria, que é a política. É difícil você dissociar um político da cultura. Isso é muito difícil. Qual política? Daqui? A política do país, a política, por exemplo, começamos... a política aqui, essa política aqui, que nós estamos a ver, uma política fraca, não se está a falar das etnias, das nações do outro tempo, não falamos do panafricanismo, na escola não dá nada disso, não fala a língua da terra, temos vergonha de falar da nossa língua materna. Como é isso, se te engana, Mbimbi? Sim. Se eu falar mal a minha língua, fico doente. Claro. Mas posso aqui falar minha pai ou meu mãe, para mim não interessa. Claro. Porque o que interessa para mim, tem um problema na mesa, encontro a solução no momento exato e preciso. Português de Coimbra, de Lisboa, para mim não me diz nada. E ainda por cima, 5, 6 mil quilómetros de distância. E portanto, aqui, se engana só para ver, aqui finos, assimilados, querem falar português de Portugal, não sei se é português de Lisboa, se é do Porto, se é de Braga, se é de Algarve, não, só querem afinar, e às vezes afinam mal. E todos que afinam português, sim, é que destruíram Angola. Pois, o que falou há pouco. Se hoje estamos a falar de Angola destruída, falamos de marimbondos, falamos dos que roubaram o nosso dinheiro, foi colocado lá fora. Eles também estão lá fora a viver. São os afinadores de português. Eles também estão lá fora a viver, não? Estão lá fora a viver. Pois. Mas ontem, o José Eduardo Santos era Deus. Nós que o tocávamos, éramos considerados como diabos, como demônios. Adoravam o homem. Mas as pessoas que nos atacavam ontem,
ontem são os mais inimigos do José Eduardo Santos. Eu fui conselheiro do José Eduardo Santos, fui membro do Conselho da República. Houve um tempo que eu disse ao presidente, Podia falar com ele mesmo? claro, Assim. presidente, procura forma, senhor presidente, de salvaguardar a sua imagem. Porque os historiadores que estão escondidos, quando você deixar de ser presidente, vão escrever. E ele respondeu o quê? Respondeu o quê? Inventou um grupo de bandidos dentro do meu partido para me combater. Ofereceu-lhes $150 mil para realizar um congresso para tirar o Sediangani da direção do PDPA. Oh, isso aqui é outro assunto. Bom, Pagaram alguém para tirar do... E o senhor saiu mesmo? Não, Foi obrigado a sair? aquilo que as pessoas chamam de Tribunal Constitucional. Sim. Eu nunca chamei isso assim. Eu chamei sempre aquela instituição de um comitê de juízes corruptos ao serviço do MPLA. Não. Aí já não. Porque se for... Se Tangana tem medo. A justiça. Se Tangana tem medo. Não posso ter medo. Os tribunais devem ser elementos de justiça. E nem armas de combate contra os adversários. É verdade. Quando falo do caso do meu partido, PDPA. O senhor foi expulso. que foi não foi expulso. Como é que aconteceu isso? O Congresso foi convocado por uma pessoa que não tinha competências estatuárias Então como é que você aceitaram? de convocar e de dirigir. E como é que você aceitaram o Congresso? Eu não aceitei porque nem participei. Mas introduziram os documentos nesse tal Comitê de Especialidade de Juízes Corruptos do MPLA. Reconheceram. Então assim foi obrigado a sair. Então, tivemos que seguir o mesmo caminho que segue a FNLA, que seguiu não outros partidos, PANEPA, essa coisa toda. E o senhor agora está onde então? Estou na política. Continua na política. Mas deputado por que bancada? Por bancada do Galo Negro UNITA. Essa coisa. Estou na UNITA. Vamos voltar aqui no que eu perguntei. Reverendo Adriano Quilende. Afinal de contas, estou a ver uma imagem triste ali. Bom, ok. Isso é muito triste. A nossa espiritualidade. Como é que a gente consegue obter através da igreja a espiritualidade levada pelos colonos? Os colonos, os portugueses, entraram como missionários, fizeram história aqui, foram a tudo quanto é canto, puseram-nos a falar a língua deles, roubaram a nossa espiritualidade. Reverendo, como é que vamos rever a nossa espiritualidade? Miguel. Estamos num período de resgate de valores. O cristianismo, quando chega em África, Em 1482 já chegou antes. para os africanos, e olha para nossas línguas todas, existe Ngana, o suco, o criador. Os europeus não trouxeram religião para os africanos. Os africanos, por natureza, creem em Deus. Sim. Não crê. O africano não crê em Deus, crê em Zambi. É a mesma coisa. Não, por amor de Deus. Zambi, por amor de Deus. O que é Zambi? O que é Zambi? É Zambi. Zambi é o quê? É Zambi. Não, é Deus. Deus é Deus. Não. Estamos a traduzir apenas. Não. Há sentimentos. Há sentimentos. O grande problema muito de nós, os chamados assimilados. Não assimilados. Até hoje, essa tendência que nós estamos a ter nos nossos dias de querer desvalorizar a essência. Traduzir uma coisa não quer dizer que ela perca o valor. Perde o valor. Não perde. Zambi não é Deus. Zambi é Deus. Zambi é Deus. E eu defendo aqui Zambi é Deus. E o sentimento do o sentimento está lá na palavra Deus. Não pode. Está lá na palavra Deus. Você vai voltar aqui. Olha o Isidro Fortunato. Traga ele aqui. Eu conheço ele. Conheço ele. É um bom rapaz. E agora quer saber como é que a gente vai reaver? Reaver a nossa espiritualidade. Miguel Neto, Sim. E precisamos compreender. E durante esses anos todos, a igreja reconhece que falhou em muitos aspectos. Qual igreja?
Miguel, eu estou a falar da igreja. A igreja como tal. Mas a igreja são as pessoas. Plural. A igreja. A igreja sou eu, é você, sozinho. Não precisa ser um templo, uma casa. Não estou a falar, paredes. Não estou a falar de paredes, Miguel. Não. Eu estou a falar de pessoas. De pessoas que reconhecem que falharam. Sim. E hoje... Mas em que ponto? Deixa aqui. Em que ponto? Boa pergunta. Hoje na história... Em que ponto? Boa pergunta. Você perguntou sobre a nossa espiritualidade que foi roubada. Sim. A igreja reconhece que na forma do anúncio desse evangelho, alguns aspectos culturais foram afastados. Pois. Foram roubados. Não é normal. E hoje você encontra, é por isso que nós hoje você encontra a igreja buscando esse resgate. Antigamente não era permitido bater um batuque num culto. Hoje é permitido. Não era permitido orar na nossa língua nacional. Hoje é permitido. Então, nós os africanos, cristãos africanos, estamos a buscar a nossa essência. Eu só quero a espiritualidade, mas nada. A essência para você buscar, você tem que buscar com a tua espiritualidade. A espiritualidade nos levaram para todo lado. Não te levam no museu de Jamestown. A tua ligação com Zâmbia, ninguém consegue te roubar. É por isso que a minha língua, a minha cultura. É por isso que o negro lá no Brasil continua com o candomblé, continua com... Porque ele tem essa ligação. Ninguém consegue te roubar, que ele está dentro de ti. Essa espiritualidade ninguém consegue roubar-te. Porque está dentro de ti. Nós, os africanos, somos ligados por natureza a esse Zambi. E ninguém consegue roubar isso. E hoje, principalmente no século passado, a igreja cristã como tal parou e refletiu. E há essa abertura de nós os cristãos. Eu sou metodista, mas eu sou metodista angolano, adoro Deus na essência do angolano. Eu sou diferente do metodista americano, sou diferente do metodista brasileiro, sou diferente do metodista português, porque eu adoro Deus na minha língua, eu adoro Deus. Qual é a tua língua? Qual é a língua que você adora Deus? Está adorando Deus em português? Que isso? Ou estou enganado? Que isso? Se te enganei ou não é? Isso, Miguel, nós estamos a ver aqui. Vai à igreja! Vai à igreja! Mas prega é língua, mas não sua língua. Meu senhor. Fala em que língua? Qual é a língua que você fala? Agora, o reverendo vai explicar isso aqui. Influentemente. Meus pais são do Kwanza Sul. Eu nasci em Luanda. E você fala Quimbundo? Quando eu sou falar Quimbundo? Quando eu sou falar Quimbundo? Fala quê? O senhor não conhece a história da Angola? Vai falar Angoia? Kibala. Vai falar Angoia? Eu falo Kibala. Fala Kibala. Falo Kibala. Não se fala Angoia, é Kibala. É Kibala. Kibala mesmo. E Kibala, que Angoia é pejorativo. Nós não aceitamos. Por isso que eu avancei para ver se caía. Ai. Esse Kibala não será uma variante de Kimbundo? Não é variante. É mesmo língua. Nossa língua. É mesmo nossa língua. É uma mistura. Mas as pessoas conhecedoras da matéria dizem que é mesmo língua Kibala. Olha, por exemplo, nós... Mas Kibala é quê? Kikongo, por exemplo. Kikongo. Temos muitas variantes. Sim, tem muitas variantes. Tivemos agora problema na tradução da língua em Kikongo. Não interrompa o mais velho, reverendo. Temos o Fiote, temos o Kisansala, temos muitas variantes, cerca de 20 e tal variantes, mas tudo é Kikongo. Sim. Agora, aí no Kwanza Sul, quais são as variantes do... Qual é a língua que eu falo? Kibala? Nunca ouvi falar. Não, porque não se O Kibala talvez não fale, não é todo o Kwanza Sul que fala. Não, o município de Kibala é uma variante. Hoje podemos chamar uma reverendo, variante. não fica aqui a inventar coisas, porque muita gente está ouvindo. Não estou a inventar. Chama os linguistas que conhecem. A língua é Kibala, meu senhor. Língua Kibala? Sim, língua. A pessoa da Kibala você fala a língua Kibala não humilia com quem? Quem é que vai lá, que é Kibala, que vai assistir a sua homilia, reverendo? Meu senhor, a minha não começa aqui a inventar a reverendo. A minha comunidade é feita de pessoas desta língua. Então você está a fazer exclusão da igreja. Mas o senhor é que traz um assunto e depois quer me trazer conta que eu não faço exclusão. Eu adoro. E a melhor... Fala Kibala, quem é que fala Kibala? E o Mário ele vai confirmar. É a primeira vez que eu estou a ouvir isso? Estuda mais. Tá bem, nós somos ignorantes. Tá bom. Somos ignorantes. O que eu estou a dizer? Kwanza Sul, Kwanza Norte, falam Kimbundo. Deixa eu dizer. Eu estou a dizer, por exemplo, o pai sente-se melhor quando conta ou quando sonha na tua língua nacional. Zambi, você que eu falei
Inzambi é diferente de Deus. Não, Miguel. Você sente a sua própria cultura. Dentro da minha cultura, eu sinto E você fala Kibala para quem? Você fala muita gente. A igreja metodista é só para Kibala. Não é só para... Então você fala para quem? Que língua que você usa? Não, mas Reverendo. Escuta, Miguel. Sim. Miguel. Dentro das comunidades existem várias comunidades. Então é como está a dizer o Sidengani. É isso que está... É uma variante. Hoje, em termos linguísticos, porque a língua Kibala... Mas o reverendo, eu estou a ver, quer nos enganar. Mas você usa mesmo a língua materna de Kibala para fazer a sua própria homilia dentro da Igreja Metodista Unida. Mas eu estou a te dizer isso. Ele está a duvidar por quê? Eu vou lhe convidar para ir no meu culto. Então eu não vou por quê? Vou lhe Então, convidar. eu sou filho de Deus. Será com muito gosto. Mas eu também vou lhe dizer que não vou perceber nada. Eu não falo língua Kibala. Como é que é para você? Aí está. Aí está. E se ninguém vai, vamos juntos. Vamos vir, vamos juntos. Tem lá um intérprete. Tem intérprete. Então você fala com intérprete para quê? Para que como? Para chegar mais... Aí está. Um dos grandes problemas que nós temos hoje é nós queremos ridicularizar tudo aquilo que é do Ocidente. Não é preciso... Nós hoje temos a questão da língua, por exemplo. Vamos mudar de assunto. Não, eu gosto de... Vamos a destratar. Não. Por amor de Deus, só queremos perceber. A língua portuguesa veio também para nos unir. Você precisa ter aqui um Ubuntu. Português precisa veio para nos unir. Como é que você quer que Congo e eu que sou Kimbundo e ele que é Umbundo vamos nos comunicar? Mas você acha que o português tem que estar aqui para termos uma língua em português? Eu não sei. Olha só. Não vamos confundir o produtor do porco com a tomada de eletricidade. Sim. Só porque as duas coisas, cada uma tem dois buracos. Unir é uma coisa, fazer com que a pessoa compreenda a outra pessoa, é outra coisa. Porque a língua portuguesa não veio unir os angolanos. Veio fazer com que o do sul compreenda o que o do norte está a dizer. Quando você compreende, você não tem união. Não. Isso não é união. Meu irmão, eu acho que nós precisamos... Referendo, refaça aí. Olha o mais velho. O reverendo vai falar com o mais velho. União. Eu respeito. O reverendo, desculpa só. Você está unido, tem que ser misturado, tem que ter tudo. Agora, por exemplo, você diz que união, não brinca com a coisa de união, Mais velho. União que o português nos trouxe é tipo aquela união, você amontou a areia, o vento vem e desfaz. O angolano já anda embora unido. Porque nunca houve guerra tribais aqui e acolá. O português até que vem nos desunir para melhorar. Estamos a dizer a Deus. Claro que essa língua permite-nos comunicar com aquelas pessoas que não sabem falar nossa língua. Eu reconheço. A frase correta é essa. Permitir compreender aquilo que o outro que não fala a minha língua. Agora dizer que veio nos unir. Isso não é vantagem. Não, eu não digo que não é vantagem. Mas não é união, não. Não, nós precisamos valorizar aquilo que é vantagem. Eu valorizo a língua portuguesa. Sim, agora nós não podemos. Agora, uma língua que veio. Por último, meu senhor. Esmagar a minha. Eu já não concordo. Mas pronto. 28 de dezembro. A língua portuguesa chegou. Olha essa conversa. Podia ser ensinada. Se te engano, Bibi. Olha só o tempo. Olha o tempo. O nosso tempo terminou. Vamos conversar já lá fora. O sistema português. Reverendo. Olha para os outros países. Valorizar a sua própria língua. Nós que também não queríamos valorizar a sua própria língua. Reverendo, um abraço. Obrigado por terem vindo. Voltaremos no próximo ano. Atenção, a MFM, no dia 31 de dezembro, vai colocar reportagem na rua, fazer programa especial. E nós, eu e tu, Nicolau Lunda, devíamos ser pagos para fazer um programa no fim do ano, que não havia de haver um outro aqui conosco. Programa de sábado, final da semana. Esse aqui, esse é do Luiz.